Quero dar a você as mais cordiais boas-vindas para essa nossa série de estudos na Palavra de Deus, o último convite. Estamos olhando para o livro do Apocalipse, estamos entendendo as revelações de Deus para os momentos finais da história. E o que nós vemos é que dentro do Apocalipse há um momento no qual toda a humanidade comparecerá diante do tribunal divino. Há um juízo e este juízo deixa algumas pessoas com medo, assustadas e preocupadas. Mas deixa eu te adiantar uma coisa. Na Palavra de Deus, nós encontramos a melhor forma de nos prepararmos para esse juízo. Porque hoje não há nada que você possa fazer que mude esta realidade. Todos seremos julgados. Então, se você não pode mudar esta realidade, o que você pode fazer é preparar-se para chegar nesse juízo pronto para receber a absolvição e não a condenação. Mas antes de entrarmos nesse tema, vamos orar e pedir mais uma vez a bênção do céu para a nossa compreensão e o nosso entendimento. Querido Senhor, vamos começar mais um tema de estudos na Tua Palavra. Eu quero lhe pedir que fales ao nosso coração, que nos conduza em cada ensinamento e na compreensão da Tua revelação. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. O juízo começará por aqueles que estão na casa de Deus, os que são obedientes, e depois seguirá para aqueles que desobedecem o Evangelho. Quer ver isso? Vamos a 1 Pedro, capítulo 4 e o versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Já no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 4, 17, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Todos vamos prestar contas de nossas palavras, todos seremos julgados com justiça pelo homem escolhido por Deus. Prestaremos conta das nossas ações, quem você é, a forma como você vive. A vida que temos aqui é o passaporte que vai nos garantir a eternidade. Quando nós nos baseamos nos juízos passados relatados na Bíblia, podemos aprender que nos juízos divinos do presente e do futuro serão considerados o tempo, o lugar e todas as circunstâncias. Vemos, por exemplo, os juízos da queda de Adão e Eva, o juízo de Deus no momento do dilúvio, na destruição de Sodoma e Gomorra, na queda de Babilônia, em Daniel no capítulo 5, bem como a declaração do juízo na primeira mensagem angélica e do juízo final no fim dos tempos, como vemos em Apocalipse no capítulo 20. Todas essas mensagens de juízo estão reveladas na Bíblia Sagrada. Deus deixou para nós aqui estas mensagens como advertência, para que você se prepare, para que você se previna, para que você não chegue no juízo de Deus sem saber exatamente o que está acontecendo. Vamos voltar os nossos olhos para o Antigo Testamento. O capítulo 7 de Daniel relata o sonho profético que teve Daniel, que confirmava a visão de Nabucodonosor em Daniel no capítulo 2. E lá Daniel viu 4 bestas que surgiam do mar. Cada uma dessas bestas simbolizava um império mundial. Um império que se levantaria e que desapareceria. Até que aconteceria um julgamento de proporções gigantescas lá no céu. Esse julgamento conduzirá até o reino eterno do nosso Deus. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Vamos comigo lá para Daniel capítulo 7. Vamos ler os versículos 17 e 18. Daniel capítulo 7. Já estou chegando aqui, Ezequiel, Daniel 7, versos 17 e 18. Diz assim a Bíblia: estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade.
Estes impérios são identificados como Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, que de uma certa forma permanecerá até o fim do mundo. O quarto poder, Roma medieval, quando houve forte perseguição, surgiu após a Grécia. Roma passou pelas fases da República, depois dos Césares e se estende até hoje em sua fase papal. Porém, um juízo celestial do tempo do fim conduz ao reino eterno, ao novo céu e à nova terra, como vemos em Apocalipse no capítulo 21, Isaías no capítulo 65, no capítulo 66 e também em 2 Pedro no capítulo 3. Aparece também uma outra figura no livro de Daniel, o ancião de dias, como o filho do homem, como se refere a Jesus a si mesmo no Novo Testamento, agora num evento celestial que conduz diretamente para o reino eterno do nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia para entender melhor e ver esse ancião de dias. Daniel capítulo 7 e vamos ler o versículo número 22. Diz assim a Bíblia: Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Para os santos, o povo de Deus, o juízo é uma boa notícia, porque eles herdarão o reino. Agora, deixa eu dizer uma coisa: para quem não está com Deus, para quem não aceita, para quem não se entrega, para quem não vive de acordo com a vontade do Senhor, o juízo é uma notícia aterrorizante. É uma notícia perigosíssima, porque o juízo dará a eles condenação, mas para aqueles que estão ao lado do Senhor, o juízo dará redenção. O juízo dará eternidade. Em Romanos, no capítulo 3, a partir dos versículos 11, 12 até o 18, nós encontramos algumas declarações muito importantes. Por exemplo, na Bíblia, Paulo nos assegura de que todos somos pecadores. E não há quem entenda, não há quem busque a Deus e que não seja pecador. Tudo o que fizermos nesta vida será um dia revelado. Porém, a nossa salvação é o Evangelho, a justiça de Cristo, que é aceita pelo Pai como se fosse a nossa, no momento em que nós nos apropriamos dela. E isso acontece mediante a fé. E a fé, ela pode ser desenvolvida no seu coração, se você tão somente aceitar, se você tão somente decidir e permitir que Jesus entre em sua casa, entre em sua vida e faça uma completa reforma em tudo o que você tem e naquilo que você é. O juízo em Daniel capítulo 7 acontece em favor dos santos do Altíssimo, pois eles foram cobertos pela justiça de Cristo. Paulo ensina em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, algo muito importante para nós. Romanos 8:1 diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pois o ser humano, ele é justificado pela fé. E isso não depende em nada das obras da lei. Como diz também Romanos, no capítulo 3, o versículo 28, que diz assim: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. A lei de Deus, que é santa, justa e boa, conforme Romanos 7,12, aponta para o pecado. Mas a lei não é capaz de expiar ou de pagar o pecado ou de nos purificar do pecado. Somente Jesus, o nosso sumo sacerdote, prefigurado no templo do antigo Israel por meio de símbolos, poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o testemunho de João Batista, na hora em que ele foi batizar Jesus e o viu pela primeira vez. Jesus assumiu a nossa culpa e decidiu morrer no nosso lugar.
O ritual realizado no Santíssimo, segundo o compartimento do templo no dia da expiação, o Yom Kippur, representava tanto o evangelho eterno como o dia do juízo, pois mediante o sangue do Cordeiro, derramado e aspergido na tampa do propiciatório, eram perdoados, expurgados e purificados todos os pecados dos filhos de Israel. A expiação é para perdoar pecadores e não para condená-los. E perdão só pode se originar do sangue. Embora na Arca da Aliança, contida no segundo compartimento do santuário, estivessem os 10 mandamentos, a expiação acontecia não por causa da lei, mas apesar da lei. O livro de Hebreus explica que o santuário terreno era um modelo do santuário celestial no qual Jesus, sumo sacerdote, após derramar o sangue na cruz, se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem, conforme diz Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Assim, como o primeiro sacerdote intercedia pelos pecadores, levando sangue para dentro do santuário, Jesus, nosso sumo sacerdote, no santuário celestial, intercede por mim e por você, e pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 24, há um apelo, um chamado, um convite para todos os seres humanos. Hebreus 9, 24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Em outras palavras, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho certeza da salvação por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz, como nosso sacrifício, e por aquilo que faz por nós agora, no santuário celestial, na função de sumo sacerdote. Veja o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34 diz assim, palavras do apóstolo Paulo: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por causa dessa intercessão por nós, agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Nenhuma condenação para o presente e nenhuma condenação também no juízo futuro, no juízo final. A mensagem do primeiro anjo acontece no contexto do dia da expiação e é chegada a hora do juízo. Mas, embora seu povo tenha o dever de temer a Deus e dar glória a Ele, os remidos o fazem com a segurança da vida eterna em Jesus, prometida a eles pelo Evangelho eterno. A promessa que lhes pertence pela fé. A promessa que você pode se apropriar agora, pela fé em Cristo Jesus. Você não precisa se perder. Esta é a mensagem central da Bíblia. Você pode ter salvação e eternidade. E para isso, eu quero lhe convidar a fechar os olhos e vamos juntos orar. Deus querido Pai nosso, obrigado pela certeza que o Senhor nos dá de que podemos sair vitoriosos e vencedores do juízo. Queremos receber muito em breve a eternidade das Tuas mãos. Para isso, consagra aquilo que temos e aquilo que somos. Permanece em nós e prepara-nos para este grande dia. São bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Que Deus continue sempre ao seu lado. A gente continua aqui, juntos nesta semana ou no programa Arena do Futuro, mas abrindo a palavra de Deus para entender as revelações que Ele nos deixou. Um abraço, até mais.